Essa semana foi uma semana importante, queria te ouvir sobre isso. Por quê? Porque nós tivemos alguém do coração de um dos esquemas do Bolsonaro. Hoje já está claro que o clã tem vários esquemas, que é o Marcelo dos Santos, que foi e ainda é, não é mais, foi funcionário, foi empregado do clã Bolsonaro durante anos, foi uma vítima da rachadinha. Hoje nós demos uma matéria dizendo que teve até um salário dele que foi apreendido, foi sacado na boca do caixa 93% do salário. Então ele entregava tudo, vivia uma situação de semi-escravidão para a família Bolsonaro. Essa semana ele aterrorizou o clã, falando, inclusive, que a casa, a mansão de Brasília, da Ana Cristina Vale, que é mãe do Jair Renan e foi a segunda esposa do Bolsonaro, e teve uma peça-chave no esquema, que ela foi, de fato, comprada por laranjas, que essa história do aluguel é conversa para boi dormir. Então, a gente tem um esquema que sai do Flávio Bolsonaro, que tinha a Ana Cristina como grande arrecadadora, ela fazia o papel que, depois que o Bolsonaro descobriu um caso dela com bombeiro, ela foi sucedida pelo Queiroz, ela tinha esse papel de arrecadadora, portanto, um papel-chave, e apesar disso, mesmo com esse afastamento dela, ela continuou com relevância no esquema, tanto que ela tem um patrimônio hoje estimado em 5 milhões de reais. Carlos Bolsonaro teve seus sigilos quebrados, ele tem também um traço, a Ana Cristina tem uma ligação com o esquema do Carlos, então, assim, é um esquema geral com ramificações por cada um dos personagens e estão caindo na rede, né, Joaquim? É isso mesmo, esse depoimento do Marcelo é importantíssimo. Importantíssimo. E reflete um pouco, o Marcelo reflete um pouco, justamente o que a gente está falando, a relação que ele tinha com o clã Bolsonaro, e era uma relação, como você usou a expressão, era de semi-escravidão, entendeu? E ele chegou a falar isso para ela, ele conta, pelo menos na entrevista, falou, você me trata como escravo, isso é racismo. Por quê? Porque ele ele é negro e era de dentro da casa. Então tinha a confiança de todo mundo, era um faz-tudo, era uma espécie de babá também do Renan, e às vezes recebia salário, às vezes não recebia salário, recebia um pouquinho, não recebia muito, não tinha carteira assinada. E o que aconteceu? Por que ele deu a entrevista? É bom contextualizar isso, né? Por que ele está falando isso agora? Porque ele trabalhou a vida inteira, 14 anos, né? A vida toda, mas 14 anos para a família Bolsonaro. Teve um período que ele teve essa interrupção, mas ele trabalhou a vida inteira. O trabalho dele era muito trabalho doméstico, só que pago com o dinheiro público. E ele era parceiro da Ana Cristina, ia para um lugar, ia para o outro, porque ele é homossexual, e eu tenho a impressão de que o Bolsonaro, pela cabeça dele, ele colocava até esse Marcelo para ficar andando de um lado para o outro com ela, como se fosse, já que é homossexual, ele imaginava, ela não vai me trair com ele, talvez fosse isso, mas reflete um pouco da cultura que existe hoje no Brasil, ou que existe na Casa Grande no Brasil, né? E o papel dele era justamente de ser aquele... E é verdade isso, é uma coisa meio escrava, de escravidão, que é o negro amigo, de dentro de casa, da família, e às vezes recebia, às vezes não recebia, porque no começo era patrimônio público, depois, porque a Ana Cristina se separou do Bolsonaro, ele passou a receber o dinheiro, recebia dela, só que não tinha registro, então às vezes ela pagava um pouco, depois pagava outro, pagava um pouco, pagava aqui, pagava ali, mas você mora dentro de casa, é o que ela falava, por isso que ele saiu agora. A família, ele saiu em junho, não está falando de coisas do passado. Em junho ele saiu, porque... Estava no coração do esquema até agora, 2 meses atrás. Exatamente, exatamente. Mas é o que aconteceu, o que ela fez? Como ele teve essa vida em que ele dedicou à família Bolsonaro, quando ela foi para Brasília, ele acompanhou tudo isso, porque o Jean Renan está em Brasília para fazer negócio, está em Brasília para... É isso que é a especialidade da família, roubar dinheiro público. Ele está lá para isso. Tem o tal do Marconi, que é lobista, porque quer contratos e tem contratos com o governo federal. O lobista da precisa. Então, o Jean ele tá nesse caminho. Ele foi para Brasília para isso. Aí a Ana Cristina foi também. E ela falou, eu vou levar o meu negro, vamos chamar assim. Parece a coisa daquela negra lá do E o Vento Levou.
entendeu? Que vem dedicando. Eu vou levar o meu negro da minha família, o meu negro, porque é ele que vai comigo no cabeleireiro, é ele que vai comigo quando eu estou sozinha, com ele que eu desabafo, mas é o que existe no Brasil, viu? E aí ele falou, tudo bem, eu vou, só que o Brasil é uma cidade cara. E ele combinou com ela um salário de R$3.000, e é cara mesmo a cidade de Brasília, morando no plano piloto. Então, ele combinou um salário de R$3.000. Aí chegou no primeiro mês, ela foi lá e deu um dinheirinho para ele, era R$1.300. Daí ele falou, não, mas o combinado era 3.000. Foi ali que começou a discussão. Mas ela hoje está com uma prestação daquela casa que ela comprou no nome de laranja, segundo ele, de R$15.000. Então, ela fala que ela está meio sem dinheiro. Então, vai lá e dá 1.300. Aí ele saiu, daí ela falou assim, não, mas você mora aqui, entendeu? É um escravo mesmo. Você mora aqui, entendeu? Você mora aqui, você come aqui, então esse 1.300 é para você se divertir. Mas você está morando aqui. Olhe bem a relação de escravidão. Aí que ele não quis, então falou para ela, isso é racismo, etc. Ele saiu da casa, mas veja bem, olha os rolos da família. Aí quando ele sai da casa, ele está indo embora, o Renan, que diz que gosta muito dele, ele criou o Renan. Ele criou, porque uma família disfuncional dessa, o papel dele foi esse, dar alguma referência para o menino, entendeu? Naquela ocasião. E o Renan foi atrás, falou, não, você não pode ir, não sei o quê, etc. E aí arrumaram, olha só como é tudo misturado. Aí o Bolsonaro tem um apartamento que está vazio lá em Brasília, porque o Bolsonaro é rico hoje, eu diria até milionário, então ele tem apartamentos em vários lugares. E ele tem um apartamento lá em Brasília, falou, você vai ficar no apartamento do meu pai. Ele ficou um tempo, mas eu acho que ele se sentiu muito desconfortável, aí ele saiu e agora está dando essa entrevista que é reveladora, ele tem credibilidade para falar, ele conhece tudo de dentro, e ali, olha, eu diria para você, o que ele está falando, eu já falei tempos atrás, inclusive quando vi o processo de separação da Ana Cristina. Você vendo o processo da Cristina, você diz claramente, o Bolsonaro é ladrão. Aí o Bolsonaro fala, eu vou ser processado? Não, aí processa a Ana Cristina. Foi ela que conta. E ela conta com detalhes. Eles viviam, na época, a renda dele com salário de deputado mais aposentadoria, estou falando em 2007, deveria ser por volta de R$30.000. E ela diz, ela descreve, e a nossa despesa da família, a receita que ele tem é R$130.000. Então, ela está contando isso, e ela está contando de presentes que ele deu para ela, inclusive joias, e ela também tinha dinheiro, dólar, euro, e ela tinha um cofre para guardar esse dinheirama todo aí, assim, patrimônio, construído com o quê? Com salário de deputado? Evidentemente que não. E aí tem as confusões agora que ele está revelando, que sempre se atribuiu o roubo do cofre, quer dizer, que o Bolsonaro teria ido no Banco do Brasil, roubado o cofre, com raiva dela e tirado tudo, esvaziado. Ela acusou o Bolsonaro de fazer isso, agora o Marcelo está contando que, na verdade, foi ela mesma que fez isso, para acusar o Jair Bolsonaro. Não importa. O que deve ser investigado, o que é, neste caso, relevante, é o seguinte, como é que eles abasteceram aquele cofre? Aí eu digo para você, como é que colocaram as joias, de onde veio esse dinheiro? Honesto não é.